1 Samuel, capítulo de número 17. Hoje Deus vai te dar a vitória que você procura. Quantos precisam vencer uma guerra? Hoje Deus vai te dar condições de vencer essa guerra. Você crê nisso? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Eu vou ler até o 47. Vocês encontraram? Diz assim a palavra de Deus. E, na verdade, eu vou ler um pouquinho antes. Eu vou ler do 41 em diante, para a gente entender melhor. Diz assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Amém? Do Senhor é a guerra. Aleluia. Porque do Senhor é a guerra. Quem está numa guerra? E quem precisa vencer uma guerra? Quero dizer para você, do Senhor é essa guerra que você está pelejando. Amém? Estenda a sua mão para o céu, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e lhe pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor venha neste lugar, tome os nossos corações, Pai. Tome a nossa mente, nos leva, Pai, cativo a ouvir a Tua palavra. Pelo poder do nome de Jesus, nós manietamos toda hoste espiritual da maldade, todo espírito maligno, e pedimos agora que o Teu poder e a Tua unção, e o Teu sobrenatural se estabeleça nessa noite, de uma maneira extraordinária, e esses homens e mulheres, esses irmãos e essas irmãs, sejam tocadas pelo Teu poder, e recebam aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Pai, em nome de Jesus, ponha os Teus anjos ao nosso redor, Senhor Deus, e o Teu Santo Espírito flua nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Quem é que vai sair de posse da sua vitória hoje? Amém. Glória a Deus. Veja, eu narrei aqui o finalzinho do confronto entre Davi e um gigante chamado Golias. Só que a gente ouvindo o discurso, parece até um discurso de uma luta que realmente estava para acontecer. Mas as proporções dessa luta é que são bastante diferentes na história. Amém? Por proporções como tal. Aqui a Bíblia diz que Golias, ele era um guerreiro da terra de Gade. Ele era um guerreiro da terra dos gigantes. E a altura de Golias era 2,90 metros. 2,90 metros ele ia andar aí por baixo da igreja, raspando a cabeça no forro do mezanino aí, que é a altura desse mezanino. 2,90 metros. Agora você imagina um homem com 2,90 metros de altura. Não só tinha 2,90 metros de altura, ele também era um homem muito forte. Porque diz a palavra que ele tinha um escudo que ele carregava em um dos braços. E esse escudo, ele pesava 60 quilos.
Sabe o que representa 60 quilos? Você já carregou um saco de cimento? Quem já carregou um saco de cimento aqui? Quanto tem um saco de cimento? 50 quilos. E o saco de cimento é pesado. É pesado ou não é? As mulheres, sabe quanto quilo tem um pacote de arroz? Quantos pacotes precisa para dar 60 quilos? 6. Não é isso? Não. 12. Perdão. Tá certo. Vocês são melhores de matemática do que eu. 12. Agora, você mulher, você já imaginou você carregando 12 pacotes de arroz? Já imaginou? É pesado ou não é? Ele carregava esse escudo em um braço, em um único braço. E no outro ele carregava uma lança. Então não era somente um homem alto, mas era um homem muito forte. Não era só um homem alto e forte, ele era um homem de guerra. Ele já era um guerreiro desde a sua mocidade, desde a sua juventude. Este Golias, ele foi treinado para ser um guerreiro. E aí aconteceu esse confronto, né? O que Golias fez? Ele lançou um desafio ao povo de Israel. Teve um momento no meio da guerra, em que de um lado estava o exército de Israel, e do outro lado estava o exército dos filisteus. E naquela época, quando se fazia a guerra, eles formavam fileiras, um exército na frente do outro. E tinha uma fileira do exército dos filisteus e uma fileira do exército de Israel. Só que num determinado momento, em vez deles iniciarem uma batalha, Golias lançou ali um desafio que está no versículo 8 e no versículo 9. Golias disse assim para o exército de Israel, e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul, porque o rei Saul era o rei que estava reinando sobre Israel naquela época. E aí disse Golias: escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e ferir, então sereis nossos escravos e nos servireis. Esse foi um desafio. E neste momento, diante desta palavra, todo o exército de Israel ficou em silêncio. Eu imagino os homens, até homens treinados em guerra, homens preparados para uma batalha, mas naquele momento, a guerra, porque quando nós vamos numa guerra e vamos com um exército, nós nunca estamos sozinhos. Sempre tem um companheiro, sempre tem alguém nos ajudando, sempre tem alguém na nossa retaguarda, pronto para nos socorrer se a gente entrar em perigo. Mas naquele momento, o filisteu Golias, ele fez um desafio, ele disse: seremos 1 a 1. E o pessoal de Israel imaginou: bom, se eu for, ninguém vai poder interferir. Então será uma batalha. Agora você olhando um homem de 2,90 metros de altura, forte, bruto, um guerreiro, de botar medo, o povo começou a raciocinar e pensou: e se eu perder essa guerra? Na verdade, se eu for lá, eu posso primeiramente ser morto. E se não for morto e perder, todo Israel, todo o exército de Israel ficará escravo dessa circunstância. Esse foi um desafio lançado. Então, no momento desse desafio, um grande temor tomou o coração do povo, um grande medo, a responsabilidade da decisão, porque aquela decisão era uma decisão importante a ser tomada, era uma decisão que poderia fazer toda a diferença na vida daquela pessoa e na vida de todos aqueles companheiros e de todo aquele exército. E quantas vezes nós temos que tomar decisões importantes em nossas vidas diante de um gigante que está nos afrontando? Eu não sei. Quem sabe esse gigante é na área financeira. Quem sabe esse gigante, ele é na área conjugal, ou na área emocional,
ou quem sabe esse gigante é uma enfermidade, ou um problema que você tem enfrentado. Eu não sei qual a sua particularidade, mas o Senhor sabe. E sabe que este gigante que muitas vezes tem se levantado, trazido ao seu coração aí um temor, trazido no seu coração um medo, o medo de você avançar, o medo de você tomar as decisões, o medo de você conquistar. Quantos gigantes já não se levantaram e fizeram você recuar, e você desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos? Quantos gigantes não se levantaram e fez com que você perdesse a esperança? E perdeu a esperança e desistiu de fazer aquilo que tanto almejava, que tanto sonhava, que era o sonho, era o desejo do coração. Mas num determinado momento, aquilo ficou grande, aquilo se tornou um gigante na sua vida, e você pensou em desistir, e desistiu, e largou aquele sonho, deixou para trás, começou a tomar decisões, raciocinando, tentando arrumar algum lugar ou alguma maneira para viver diferente. Mas eu quero te dizer nesta noite, esse gigante que já se levantou, ou que está levantado, ou que se levantará na sua vida, Deus vai mudar a sua história hoje, porque hoje Ele preparou uma unção sobrenatural para tirar de você todo o temor e todo o medo de você tomar essa decisão. Posso ouvir um amém? Lembre-se que se perdesse, todos ficariam escravos. Quantas pessoas hoje não são escravas das decisões que já tomaram? Tomou uma decisão, ou tem tomado decisões, ou tem tentado vencer aquele temor, aquilo que está te incomodando. Quantos aqui até perdem o sono? Quantos estão tão preocupados com o dia da manhã? O que vai ser da minha família? O que vai ser da minha casa? O que vai ser da minha esposa? O que vai ser dos meus filhos? E quantas decisões são tomadas, e quando essas decisões não dão certo, quando essas decisões elas não acontecem, vem o gigante da frustração, e toma o seu coração, e toma o seu ânimo e a sua esperança, e você começa a dizer: pô, eu não sou capaz disso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo determinadas circunstâncias, eu não consigo avançar, eu não consigo crescer, eu não consigo avançar naquilo que eu sonhava. E aquele gigante vai tomando, e você vai ficando escravo desta circunstância. Quem sabe decisões que já aconteceram. E eu vou dizer uma coisa para você, escute. O passado, ele é passado e não pode ser transformado, não pode ser mudado. Ele já se eternizou no passado. Não tem como mudar, não há circunstância que possa transformar aquele passado. Ele existe, e já existiu, e sempre ficará na memória. O que você tem que fazer é você olhar para o seu futuro, se desprender daquele passado onde não deu certo, onde não aconteceu, ou quem sabe um passado que você desistiu, porque a frustração veio no seu coração e o gigante se levantou. Eu quero dizer para você, olhe para o futuro. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Você não pode permanecer escravo dos seus sentimentos, das suas emoções, porque o Senhor tem algo extraordinário para a sua vida, e só os que querem se manifeste na presença do Senhor. Aleluia. No versículo 16 desse mesmo capítulo de 1 Samuel 17, no versículo de número 16, diz aqui que pela manhã e pela tarde, aquele filisteu, ele incomodava o povo de Israel, e dizia: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias, aquele gigante, aquele exército se levantava e se armava, e todo aquele povo se armava e levantava e pegava as suas espadas e formava aquela fileira de guerra. E do outro lado o exército de Israel se levantava e formava a sua fileira de guerra, e achavam que agora ia iniciar uma batalha. E em vez de iniciar uma batalha, entrava Golias na cena, e Golias começava a afrontar o povo de Israel, dizendo: aonde está? Quem é o guerreiro? Quem é o valente? Quem se levantará para fazer um duelo comigo?
40 dias foram envergonhados, 40 dias ouvindo um gigante afrontando. Eu não sei quanto tempo essa afronta tem vindo ao seu coração, à sua mente. Quem sabe alguns aqui não estão só 40 dias, estão alguns meses. Quem sabe alguém aqui já está há anos ouvindo essa afronta. Quem sabe isso te perturba pela manhã quando você amanhece. Ou quem sabe isso te perturba principalmente quando você vai para a sua cama, põe a cabeça no seu travesseiro e vem aos seus pensamentos e as frustrações dos gigantes que se levantaram na sua vida para te destruir, para tomar o seu ânimo, para roubar o seu coração. 40 dias ele, pela manhã e pela tarde, aquele gigante afrontava o povo de Israel. Eu quero te dizer uma coisa. Nesse período, Davi, ele estava com seu pai, ele não estava na guerra. Estou falando. Se você é jovem e quer conversar, pode ir lá para fora. Mas eu estou falando. Para o seu bem. Porque você já vai enfrentar muitos gigantes na vida. Se você for esperto e ouvir a voz de Deus, você vencerá esses gigantes. Tem um propósito. A palavra de Deus não foi escrita à toa. Ela tem a sua veracidade. Quem conhece, quem um pouco estuda dessa palavra, vai entender que foi inspirada pelo Espírito Santo. E muitas vezes, nós dissemos no coração, a Bíblia foi escrita por homens. Falamos sem saber. Não fale isso, nunca diga isso. Antes de estudar um pouco. E você vai descobrir que até o profeta Isaías, que 600 anos antes de Cristo vir, ele já disse que a terra era redonda. E nós só fomos descobrir que a terra era redonda em 1800. A Bíblia é uma palavra que foi escrita, inspirada por Deus. Num período de 1500 anos. E tudo que foi escrito foi para hoje falar o nosso coração. E essa palavra está dizendo para você uma coisa nesta noite. Que Davi, ele estava no seu canto, com a sua família, com seu pai, apacentando as ovelhas do seu pai. E os dois irmãos de Davi tinham ido para a guerra. Davi não tinha ido para a guerra porque Davi ele era rejeitado pela sua família. Ele era menosprezado. Ele não era o filho da esposa de Jessé. Ele era o filho da concubina, de um escorregão, de uma circunstância que não foi bem sucedida de Jessé. E por isso ele não poderia se assentar à mesa com a família, e não poderia tomar os lugares de honra na família. Por isso, os cuidados de Davi era cuidar das ovelhas. E naquele dia da guerra, o pai disse para Davi, Davi, meu filho, pegue alguns alimentos, vá levar para os seus irmãos, vê como é que eles estão. O pai estava preocupado com seus filhos que estavam na guerra e precisando ali de uma informação. E Davi foi até esse momento. Só que quando Davi estava chegando aonde o exército estava acampado, de repente, aquele exército se levantou e começou a pegar suas armas e suas lanças e foram para a frente de batalha, bem no momento em que Davi chegou. Davi largou aqueles alimentos e correu junto, porque ele falou, vai começar uma guerra. E quando chegou de frente àquele exército, ele ouviu a afronta daquele Golias. Mas ele viu todo o exército de Israel, homens treinados de guerra, amedrontados, temerosos, não tendo iniciativa de avançar. E ele começou a perguntar, por que não vão? Por que ninguém se manifesta? Aí os homens disseram, o rei ofereceu para o homem que enfrentar Golias, o rei ofereceu riquezas. O rei também prometeu que daria sua filha para esse homem. E também iria isentar esse homem, toda a sua casa, dos impostos que eram pagos. Davi olhou e falou, o quê? E ainda ninguém se manifestou. Aí Davi falou assim, não, eu vou enfrentar esse Golias. Não porque ele queria receber riqueza. Não porque ele queria a mulher do rei, mas era bom ser genro do rei, né? E não porque ele queria ali
que a sua família ficasse isenta dos impostos, mas ele iria enfrentar aquele gigante, porque aquele gigante não afrontava um exército, ele afrontava o exército do Deus de Israel nesta terra. Ele não iria enfrentar só por causa de dinheiro, ou de riqueza, ou de fama, mas ele iria enfrentar porque aquele circunciso filisteu estava afrontando o Deus de Israel, o seu Deus. E ele foi diante de Saul, e chegou diante de Saul e disse assim: ó meu rei, escute, diz a palavra, não fique temeroso o seu coração. Ele diz assim no versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, por causa dele. Não desfaleça o coração. O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite, não desfaleça o seu coração. Não desfaleça o seu coração por causa desse gigante que você tem enfrentado. Não desfaleça o seu coração por causa dessa sua circunstância. Não desfaleça o seu coração por causa desse momento ruim, quem sabe, que você está passando. O Senhor está dizendo, Davi disse para o rei, eu vou pelejar contra esse filisteu. Eu fico imaginando o rei olhando Davi, um jovem, escute jovem, um jovem, não era um homem, era um jovem de 17 anos de idade. Diz a palavra de Deus que ele era magrinho, parecendo uma criança, que nem os meninos que estavam tocando aqui na banda, parece uma criança. E o rei olhou Davi daquele jeito e imaginou, meu Deus, o que esse menino quer? Não tem condições nenhuma de vencer uma batalha como essa. Mas Davi disse para o rei, eu vou enfrentar esse gigante. O que Saul viu em Davi foi uma coragem. Ele não tinha força, ele não tinha estatura, ele não aguentou nem carregar a própria armadura do rei, porque o rei deu a sua armadura para ele. Ele não aguentava carregar o peso da armadura, então ele não tinha força. Ele não era um homem estratégia de guerra, mas ele tinha no coração coragem. Coragem para enfrentar o gigante. O que muitos daquele exército, muitos daqueles que estavam no exército não tiveram mesmo com as suas habilidades de guerra. E aí Davi falou, eu vou enfrentar esse filisteu. Então o rei permitiu que Davi fosse enfrentar esse filisteu. Uma pessoa concentrada em Deus, ele derruba qualquer gigante diante dele. Quando essa pessoa está concentrada em Deus, Davi disse para o rei, ó meu rei, antes do rei tomar a decisão, ele disse, ó rei, escute uma coisa, que eu vou te dizer. Eu fico apacentando as ovelhas do meu pai lá no campo, e em alguma circunstância vem um leão, em outra circunstância veio um urso, e eles pegaram a ovelha, e fugiram com a sua boca, pegaram uma ovelha, e fugiram. Eu me levanto e começo a seguir aquele leão, e eu firo aquele leão, e ele solta a ovelha. Só que não só feriu o leão e soltou a ovelha, nesse momento, depois que a ovelha é salva, é fácil sair correndo, né? Mas Davi não corria das suas batalhas, Davi não corria dos seus desafios, Davi não fugia das circunstâncias e suas decisões. Diz a palavra que quando ele feriu o leão olhava para Davi e ia para a direção de Davi, ia na direção dele. E a palavra de Deus diz, Davi dizendo, ó rei, e quando esse leão vem na minha direção, eu me lançava sobre as suas barbas, tomava as suas barbas e o feria, e o matava. E o Senhor foi comigo quando eu feri o leão, e o Senhor foi comigo quando eu feri o urso, e o Senhor será comigo quando eu ferir esse gigante filisteu. E aí o rei disse, então vá Davi, e Davi foi, mas foi um momento de tiração de sarro, e de alguns até de preocupação. Eu fico imaginando os generais de guerra, os comandantes dizendo, rei, se esse mancebinho, esse menino, tem certeza da sua decisão, porque se ele perder, nós ficaremos escravos. Mas não tinha outra escolha, porque tinha homens hábeis, preparados, mas não tinham coragem de enfrentar a circunstância. Mas Davi se pôs ali com fé, ativando a sua fé em Deus. Davi mostrou para o rei Saul que ele não tinha habilidades,
que ele não tinha treinamento, mas ele tinha fé em Deus. E o Deus que o livrou iria também livrar da mão daquele circunciso filisteu. A fé é a ferramenta que vence os gigantes. Eu não sei que gigante você tem enfrentado. Eu não sei qual circunstância na sua vida precisa ser mudada. Eu não sei há quanto tempo você tem lutado e tem perdido. Ou não sei há quanto tempo você tem ouvido toda essa afronta no seu coração. Mas eu quero dizer para você, o mesmo Deus que livrou Davi da mão daquele leão, porque Davi disse, o Senhor me livrou da mão do leão, o mesmo Deus que livrou Davi do leão, o mesmo Deus que livrou a Davi do urso, o mesmo Deus que livrou Davi daquele gigante, é o Deus que nessa noite vai livrar você da sua circunstância, mesmo que ela pareça impossível. Para Deus nada é impossível, e Deus nesta noite, hoje mesmo, Deus te entregará a vitória. Se você recebe, se manifeste e dê a Ele um grito de júbilo. Hoje, disse Davi, o mesmo Deus que me livrou também nos livrará. E Deus livrou a Davi. Quero dizer para você, concentre-se nos gigantes e você perderá. Concentre-se no gigante e você tropeçará. Agora concentre-se em Deus e os gigantes vão tropeçar. Concentre-se em Deus e a sua vitória será certa, meu irmão. Você pode estar dizendo, ah, pastor, será que isso é possível? Este relatório, quem sabe está no seu coração agora, é o mesmo relatório de todo aquele exército. Porque aquele exército, por 40 dias pensavam, será que a gente consegue deter esse gigante? Será que é possível vencer essa batalha? Será que é possível avançar nessa conquista? Eu quero dizer para você, esse mesmo pensamento é o pensamento que estava naquele exército, mas Deus nesta noite, e a palavra dele para você é, ele vai tirar esse sentimento do seu coração. Deus vai mudar o sentimento do seu coração, vai tirar essa dúvida, vai tirar esse será de dentro dele, vai tirar esses pontos de interrogação e vai lhe dar um espírito de coragem, de valentia, para ser como Davi e vencer todas as suas batalhas. Deus te entregará nessa noite sabedoria e inteligência para tomar as decisões importantes, decisões essas que vão te levar a uma vitória, e mesmo que os seus olhos não enxerguem essa vitória, eu quero dizer para você, em Deus, nós somos mais e muito mais do que vencedores. Você recebe? Se você recebe, coloque-se de pé. Deus, nesta noite, eu vou continuar essa mensagem domingo que vem. E domingo que vem eu vou te ensinar 5 passos. Os 5 passos que Davi recebeu para vencer aquele gigante. Mas hoje Deus quer já mudar a sua circunstância, tirando do seu coração. Eu gostaria que a igreja não se movimentasse. Que eu ainda não terminei. Queria que Deus tirasse do seu coração esse sentimento de dúvida, porque é isso que te leva para trás. Esse sentimento de crise, porque é isso que te põe dentro de uma crise. Esse sentimento de derrota e de frustração, porque é isso que impede você de fazer os planos e os projetos de Deus na sua vida. Esse sentimento de, será que eu posso ser um homem de Deus? Será que eu posso ser uma mulher de Deus? Será que eu posso viver e vivenciar os milagres sobrenaturais? Ou eu ouvi tanto falar que Deus faz milagre, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus restaura. Será que eu posso viver isso? Deus vai arrancar esse será do seu coração nessa noite. Será que a minha família estará protegida? Como é que vai ser no futuro? Como é que vai ser o dia de amanhã? Será que nós vamos ter como sobreviver e se alimentar? Deus vai arrancar tudo isso do seu coração, querido, porque você ainda não entendeu quem é o Deus de Israel. Quem é o Deus que há milhares de anos vem cuidando do seu povo. E a Bíblia diz que o justo não mendigará o pão, nada faltará para aquele que confia em Deus. E aquele que põe a sua fé em Deus vai viver milagres extraordinários. Mas Deus, nesta noite,
está mudando esse sentimento do seu coração, porque é esse sentimento de dúvida que se torna um pecado diante de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E muitas vezes nós dissemos assim, eu tenho fé, Jefferson, eu tenho fé, mas isso está no discurso, isso não está na realidade da sua vida, isso se tornou só um discurso nos seus lábios. Eu tenho fé e posso mover o sobrenatural. Não, esse discurso, ele tem que se tornar realidade na sua vida. Esse discurso tem que ser um discurso que vai se tornar em atitude, em atos. Todo aquele que se posicionar hoje diante de Deus para receber esse espírito de valentia, que o Senhor vai abrir os céus e derramar essa ousadia no seu coração. Ousadia para quê, pastor? Para ter fé, meu irmão, porque a fé é que vai derrubar todos os gigantes que estão se levantando contra a sua vida. Você vai olhar e imaginar, será que eu posso sair dessa circunstância? Se você sair daqui crendo em Deus e tomando posse dessa vitória, ainda esse ano você verá a mudança na sua vida e o milagre acontecer na sua família. Pelo poder da fé. Será que ela pode ser transformada? Será que ele pode ser transformado? Claro que pode. E se você crê, será. Provérbios diz assim como deseja a tua alma, assim será. Esse é o poder da fé, a convicção, a certeza daquilo que você ainda não viu, mas vai sair daqui crendo hoje, meu irmão. Porque se você sair daqui incrédulo, eu vou dizer para você, você vai continuar vendo esse gigante, você vai continuar escravo desse gigante, você vai continuar escravo dessa circunstância, mas o Senhor disse que Ele veio para libertar todos os cativos. Então toda a escravidão que possa existir na sua alma, hoje será despedaçada pelo Senhor dos Exércitos de Israel. Se você recebe, se manifeste na presença de Deus. Você toma posse nessa noite? Você toma posse nessa noite? Levante suas mãozinhas ao céu. Feche o seu coração, feche os teus olhos. Abra o seu coração neste momento. Porque o Espírito Santo está neste lugar. Deus hoje vai iniciar uma obra na sua vida que Ele vai completar domingo que vem. Hoje a palavra está dando um start no seu coração. Você vai passar uma semana meditando nessa palavra e ouvindo Deus falar ao seu coração. Assim como eu fui com Davi, eu serei contigo. Assim como eu fui com Davi, eu serei contigo. Assim como eu fiz Davi vencer, você vai vencer. Assim como Davi venceu, você vai vencer. Da semana todinha Deus vai fazer essa voz ecoar no seu sentimento, no seu coração. E vai crescer uma fé dentro de você. E você tomará posse dessa vitória. Levante suas mãos ao céu. Se você crê, põe o seu coração em Deus agora. Diga para o Senhor, Pai, esse gigante vai cair. Conecte-se em Deus. Olhe para Ele. Mas vem novamente. Assim como foi com Davi, Ele virá sobre a sua vida. Eu mergulho na minha ardente. Vem, Senhor. Mas peço que a presença aumente. Aumente, Senhor, a tua presença. Aumente, Senhor, a tua presença. Não temerei quanta fumaça de glória. Levante sua voz e comece a orar. Comece a buscar a Deus. Não sei mais viver. Ele está aqui. E se eu passar pelo fogo, não temerei tanta fumaça de glória. Eu entrarei
longe do santo do santo. Ele está aqui. Não sei mais viver. O Espírito Santo está nesse lugar. Quem já pisou Busque, busque, busque. santo do santo. Busque, porque Deus está mudando a sua história hoje. Em outro lugar, não sabe viver. Deus vai te dar a vitória. E onde se Não importa quanto tempo você estava buscando. Hoje mesmo, hoje mesmo. agora te dei. É hoje que Deus vai mudar a sua história. Quem já pisou Orabababa, no xeremanás. santo do santo. Orabacaiaraba, Em xeremanás. outro lugar, Orabababa, não xeremanás. sabe viver. Vai recebendo, vai recebendo. E onde estiver, Aumenta a tua glória, Senhor. tomar pela Aumenta a tua glória, Senhor. agora te dei. Aumenta a tua glória, Espírito Santo. Oh. Orabababa, Eu me rasgo orabababa, xeremanás. por inteiro. Tome a mão da pessoa que está perto de você. Faço tudo, mas vem novamente. Tome a mão da pessoa que está perto de você. Mergulho Com seus olhos fechados. ardente, mas peço que Tome a mão da pessoa que está perto de você. Com seus olhos fechados, comece a orar. Comece a buscar. Não temer Oh. a fumaça de nós. A glória do Senhor vai invadir esse lugar. Você será tocado. Tome a mão da pessoa que está perto de você. Orababa, xerecaiarabanarabanás. E se eu passar pelo fogo, Tome a mão da pessoa que está perto de você. não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei Pegue na mão do seu irmão. do santo dos santos. Pegue na mão do irmão que está perto de você. Tome a mão da pessoa que está perto de você. Você está me ouvindo? Tome a mão da pessoa que está perto de você. Tome a mão da pessoa que está perto de você. Orababa, xerecaiarabanás. Orababa, xeremanás. Orabacaiaraba, xeremanás. Feche os corredores. Feche os corredores. Orabacaiaraba, xeremanás. Orabacaiaraba, xeremanás. Tome a mão da pessoa que está perto de você e feche os corredores. Quem já pisou no santo dos Aumenta, Senhor, o teu poder nessa hora. Aumenta, Senhor, a tua glória. Mas, Senhor Deus, que o espírito de ousadia que o Senhor deu a Davi, a certeza no coração que o Senhor deu a Davi, porque ele confiou no Senhor e ele venceu a Golias, ele venceu o gigante. Senhor, dê essa certeza. Traga agora, Senhor. Traga agora, Senhor. Traga o coração desse filho. Traga o coração dessa pessoa. Traga o coração desse irmão. A mesma certeza, Senhor, que o Senhor deu a Davi. Ele vem agora. Ele vem agora. Venha o coração desse irmão agora. Oh! Aumenta, Senhor, aumenta a tua glória, aumenta a tua glória, aumenta o teu poder, venha o poder de Deus, venha o poder de Deus, o poder que transforma, o poder que restaura, o poder que cura agora, venha, Senhor, venha, Espírito Santo, está aumentando a glória de Deus, está aumentando a glória de Deus. santo dos santos. Em outro lugar, Está aumentando a glória de Deus neste lugar. sabe viver. E onde estiver, uma pela glória, agora
Com as mãos dadas, levante suas mãos. Todo coração que neste momento estiver aberto, Deus vai mudar a sua história agora. Esta noite, Deus está mudando o relatório da sua vida. Todo coração que estiver aberto nesta noite vai receber algo vindo do alto. Eu vejo o céu se abrindo sobre este lugar. Orababachere cantoromanas. Orabacaiarabachere manas. Oracaiarabachere manas. Que veio o fogo de Deus. Orabacaiarabachere manas. Todo coração que tiver fé nessa noite. Arabachere manas. Mesmo que a sua fé seja pequena, Deus vai mudar o seu relatório nesta noite. Deus vai te dar uma ousadia. Deus vai te dar uma visão de águia. Deus vai te dar uma mente inteligente. Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai mudar o diagnóstico da sua história. Deus nessa noite vai mudar a sua vida. Levante suas mãos. Eu estou sentindo que a glória de Deus vai lhe tomar agora. Oh Espírito Santo, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, aumenta a tua glória, aumenta a tua glória, aumenta a tua glória, aumenta a tua glória. Aí está, irmão, aí está, está vindo, está vindo, está vindo o poder de Deus. Receba, receba, aí está, aí está, aí está, receba, 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 poder, 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 mais, Senhor, mais, receba, 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 aí está, irmão, aí está, receba, receba, a poder, a poder, a poder nesse lugar, a poder sobre a sua vida. Receba, 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 mais, receba, 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 aí está, aí está, aí está, fogo, 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 o fogo de Deus que te consome, Ele está transformando a sua história, o fogo de Deus que te consome está mudando o seu relatório. O fogo de Deus que te consome está mudando a sua vida nesta noite. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Aí está, aí está, aí está. Poder, 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 poder. Levante suas mãos ao céu. Levante suas mãos, abra suas mãos. A glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus está na sua família. A glória de Deus está tomando a sua mente e o seu coração agora. Essa mesma glória está mudando a sua história. Hoje Deus está mudando a sua história. Deus está te dando hoje ousadia. Deus está te dando hoje valentia. Você estava indeciso, sem saber que direção tomar. E Deus hoje está te dando sabedoria. E vai te dar o direcionamento certo. Deus hoje vai mudar a sua história, meu irmão. Deus está mudando a sua história, minha irmã. Deus está mudando. Porque hoje Ele está trocando os sentimentos do seu coração. Ele está tirando todo o temor. Tudo aquilo que está atemorizando a sua vida, Deus hoje está mudando. E está liberando sobre você esse sobrenatural. O mesmo Deus que estava com Davi, o mesmo Deus está aqui hoje. E Ele está mudando a sua história. Se você recebe, se manifeste ao Senhor. Aleluia. Escute, escute. A
derruba os gigantes que nos atormentam. Você vai ter o sono do justo. As suas noites serão belas, porque o guarda de Israel não tosqueneja. Ele guardará o seu sono. E o seu coração será um coração de ousado. E um coração de uma mulher ousada. Que pelo poder das suas palavras, Deus mudará o relatório da sua vida. Da sua boca sairá a palavra de vitória. Porque hoje o seu coração vai enxergar a vitória. O seu coração não enxergará mais a derrota ou a desgraça. Toda murmuração sairá dos seus lábios. Porque essa murmuração é veneno de Leviatã, te prendendo e te escravizando através dos gigantes que se levantaram contra você. Todo gigante que te afronta não afronta você, mas afronta o Deus de Israel. E o Senhor vai tomar essa peleja hoje. Você crê? Eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Porque é um passo importante para ser dado. Se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje Deus está te dando essa oportunidade de mudar a sua vida. Eu não estou perguntando se você não conhece Jesus, porque até esse momento já deu tempo de conhecer, que nós falamos bastante de Jesus hoje aqui. Mas eu estou te perguntando se você nunca confessou Jesus, se você nunca fez isso publicamente, e gostaria de fazê-lo hoje. Porque Paulo nos ensinou que se com a boca confessarmos, e com o coração cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. E diz a Sagrada Escritura que o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós, e o nosso nome é escrito no livro da vida. Porque no momento certo, estará lá o seu nome. Tem alguém aqui que nunca fez isso e gostaria de fazer isso hoje? Aí onde você está, levante sua mão e dê uma acenada assim que eu quero orar para você. Tem alguém aqui hoje? Tem alguém aqui hoje que nunca confessou e gostaria de entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de hoje se reconciliar com Cristo? Porque Deus está te chamando para ser um valente. Tem alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão. Amém, filha. Tem mais alguém aqui que já esteve e gostaria de se reconciliar com Cristo novamente? Tem mais alguém nesta noite? Vem cá, filha. O Senhor preparou essa noite para você. Hoje, o Espírito Santo vai mudar a sua história. O mesmo poder de ousadia que Deus deu a Davi, Deus dará a você. Porque hoje você está renovando a sua aliança. Deus nunca quebrou aliança com você. Mas as circunstâncias da vida levaram você distante de Jesus. Mas hoje Jesus te recebe. Amém? Hoje Jesus recebe vocês de braço aberto. Para mudar essa circunstância e mudar a história de vocês. Amém? Feche os teus olhos, eu vou orar por vocês. Se tem mais alguém, venha. Ainda há tempo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor Deus, por estas vidas agora. E lhe pedimos, Espírito Santo, que o teu poder esteja sobre a vida desta jovem, Senhor. E seja sobre a vida desse homem, Senhor. Que o Senhor libere sobre eles o teu sobrenatural, a tua glória e o teu poder. Que eles sejam tocados, Espírito de Deus, renovando e restaurando tudo aquilo que o inimigo roubou, que eles sejam restituídos agora, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus vai fazer um sobrenatural na vida de vocês. Amém? Deus abençoe. Dê um abraço, irmão. Dê um abraço nela, dê um abraço nessa jovem. Leve eles para fazer a consolidação. Quantos creram? Quantos creram? Quantos saem certo de sua vitória nesta noite? Há uma guerra. E ela precisa ser vencida.
Eu vou só arrematar e vou encerrar. Mas vou continuar semana que vem. Para vencer esta guerra, é necessário dispensar as suas habilidades. O exército de Israel, ele planejava e buscava entre todos os soldados alguém hábil para combater Golias. Alguém que estivesse à altura para combater Golias. Eles não passaram 40 dias só ouvindo a afronta, mas eles passaram 40 dias planejando como destruir aquela afronta. E eles não conseguiram encontrar nada com todo o arsenal que tem Israel. Por quê? Porque não é por instrução ou sabedoria humana que se vence o sobrenatural. As pessoas que vivem no nível da terra, ou vivem no níveis de humanos, eles só vão enxergar aquilo que podem diante dos seus olhos. Mas o homem e a mulher espiritual, ele vai enxergar as coisas espirituais. E vão viver os milagres extraordinários. Como nós vimos e como nós lemos nas Sagradas Escrituras. Amém? Domingo que vem, continuo falando sobre Davi e uma nova unção tem para nós. Você recebe? Estenda a sua mão assim, que eu vou encerrar.